Bom dia, meu amigo, minha amiga. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui tentando buscar mais um pouquinho de informação para nós nos edificarmos, né? Diante daquilo que nos apetece, aquilo que nos interessa, que é o conhecimento, né? Buscar informação, porque a informação também é cultura, né? E nos edifica e também abre a nossa mente. E assim podemos fazer aquilo que se manda, né? Que manda o nosso eterno Criador, né? Através da Escritura Sagrada, né? Ele fala: conhecei-vos a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento e sabedoria, né? Como exemplos que a gente tivemos, como Ezequiel, né? Que o próprio Deus falou que enfiaria o rolo na boca de Ezequiel, que seria amargo como fel, mas quando saísse da boca dele seria doce como mel, né? Então esse rolo com certeza é o rolo dos pergaminhos, da Escritura, né? Jesus depois falou também: filho meu, nunca é tarde para o enfardo da carne, comei o rolo também era os pergaminhos. E por final temos também um outro exemplo do rei Salomão, Cartas aos Jovens, que ele fala: jovem, nunca se canse de estudar e buscar o conhecimento, né? Então é importante que nós venhamos tentar nos edificarmos, não só no que está na Bíblia Sagrada, mas buscar um pouco mais na história, no conhecimento, na arqueologia, porque é o complemento daquilo que nos foi deixado como herança, né? Nas reais Escrituras Sagradas. Então é necessário que se a gente busque, né, o quanto mais de informação, melhor, para que a gente possa, assim, tentar pelo menos chegarmos perto de viver aquilo que pede ao nosso Deus, ao nosso Pai. Não é isso? Tá? Eu gostaria de falar aqui, um pouquinho antes de entrar em alguns detalhes aqui do livro de Jó. Eu gostaria de falar algumas coisas em relação ao que me perguntaram, aos amigos, algumas dúvidas, né? Para tirar em relação, não que eu saiba tudo, mas dentro da pouca inteligência que eu tenho, dentro da minha leiguice, né? E do pouco conhecimento, de instrução que Deus me deu diante da Escritura Sagrada. E não quero dizer com isso que eu estou falando é o certo, que é verdade, mas é o entendimento que eu tenho, né? Como cada um tem a sua direção, o seu entendimento, eu tenho o meu, né? E um amigo me perguntou a respeito, né? Nós estávamos conversando a respeito dos personagens que se encontram aqui dentro da Bíblia Sagrada, né? Esses personagens que tem pessoas que até, devido à sua religiosidade, acha que, por exemplo, Davi, rei Davi, Samuel, Salomão, Ezequiel, assim como foram os apóstolos também, Pedro, Paulo, Lucas, né? Alguns acham que são santificados, né? Coisas que a Igreja Católica costuma fazer, santificar o homem, né? Enquanto, na verdade, dentro do conhecimento da visão que Deus me deu, só existiu um santo aqui na Terra, que chamava-se Yahushua, que nós conhecemos na nossa tradição com o nome de Jesus. Foi o único santo. O resto foram homens igual a gente. Aí eu gostaria então de citar alguns personagens que estão dentro da Escritura Sagrada, que eram homens e homens igual a mim, igual a você, e talvez com defeitos maiores que o meu e o seu, né? Mas isso por quê? Assim como nós sabemos, né, que muita gente não entendeu, você escolhe a sua religião, mas você não escolhe a Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. O nosso Pai maior nos escolheu. É assim desse jeito. Quer você queira, quer você não queira. Eu resolvi seguir Jesus. Não, você escolhe a sua religião. Religião é uma coisa feita pelo homem. Deus não fez religião. Mas se você entendeu algo que está escrito na Escritura e passou a ter a opção de seguir ao Criador, é porque você foi escolhido por Ele.
Mas, bem, vamos falar de algumas pessoas aqui, alguns personagens que estão dentro da Bíblia, que eram homens com defeito, igual a mim, igual a você, né? Depois eu quero falar mais ou menos a visão que eu tenho do pecador, do pecado e do condenado, tá certo? Então, é mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Homens comuns com defeito, como nós tivemos, dentro da Bíblia a gente podemos lembrar de Jacó, né? Jacó era um homem, está aqui, que foi usado, né? Foi até conhecido dentro da Escritura Sagrada, quando você fala de Jacó. Jacó, na realidade, era o quê? Era um homem trapaceiro, né? Jacó não era um cara perfeito, era trapaceiro. Está aí o defeito que ele tinha. Outro exemplo que a gente tinha era um cara genioso, explosivo, né? Estourado pra caramba, era Pedro, né? Também foi usado, citado na Bíblia, né? Teve Saul. Saul foi um rei abençoado, ficou de frente do povo de Israel por muito tempo, mas era um rei que era um cara infiel, não foi fiel a Deus, por isso perdeu o trono dele, né? Porque não seguiu a risca o que Deus mandou. Outro personagem que a gente podemos falar é de Jonas. Jonas era desobediente, Deus queria que ele fosse a determinada cidade para pregar, para falar com aquele povo que era incrédulo, quando Deus mandou, ele não queria ir, ele ficou com medo, ele pegou um barco, esse barco teve uma tempestade e tal, e, enfim, jogaram ele ao mar para que a tempestade cessasse e um peixe o engoliu. Todo mundo conhece essa passagem, mas o importante não é falar da passagem agora, é falar do personagem. Então Jonas era um cara que era desobediente, tá? Outro personagem com defeito. Outro com defeito também, que é muito citado no Novo Testamento, é Paulo, né? Que tem aqui uma história, né? Paulo era um assassino. Paulo era um criminoso, era vamos dizer assim, um assassino mesmo, que ele caçava os evangélicos cristãos matar, simplesmente. Foi outro que Deus pegou e transformou também, não é isso? Então você vê bem a diferença de você escolher a Deus, achar que você escolheu Deus. Não, você foi escolhido por Deus. Assim como esses homens que eu estou te citando aqui, que está dentro da Escritura Sagrada, tá? Assim, ó, outro cara que era totalmente inseguro, é um defeito, insegurança é um defeito. Gideão, né? Marta era uma mulher super angustiada, entendeu? Tinha uma angústia monstro nela, entendeu? Mas quem? Além de Marta, ó, Tomé. Tomé é o cara que queria ver tudo para quê? Não adianta falava com ele, nem Jesus falando com ele, ele acreditava. Então era um cara incrédulo. Outro que estava ali, que está citado aqui, que tinha defeito, né? Sara, outra mulher que era impaciente. Falava com ela que Deus ia fazer, que Deus ia agir, e ela sempre impaciente. Então, quer dizer, Elias era outro também. Era um profeta totalmente impaciente. Se você ler a passagem de Elias, você vai ver que ele era um cara impaciente. Deus falava, Elias, sai daqui, vai para o deserto, tal. E ele, não, Senhor, permita que eu vá, que eu derrube tudo e tal. Entendeu? Então você vê, era um cara impaciente. Moisés tinha um defeito que na Bíblia não cita, tá? Mas a história revela. Moisés era gago. Para você ver, Moisés era gago. Essas ilustrações de filmes que a gente vê aí, essa história, tá lá o ator, Boa Pita, falando tal, bota o cara perfeito. Não, Moisés era um cara gago. Ele tinha esse defeito de gagueira, entendeu? Moisés, ó, outro, cara também que muitas vezes a pessoa não acredita, que tal, aquele baixinho ali e tal, Zaqueu. Zaqueu era um cara baixinho, isso não é defeito, né? Mas era um cara que às vezes muita gente sabe que às vezes o cara é baixinho e ninguém acredita no cara. Duvida do cara, não é isso? Daqui, ó, Abraão foi um cara hiper próximo de Deus, cara abençoadíssimo por Deus. Abraão já era um cara velho, pô. Era velho, não era novo, entendeu? E Lázaro, a gente tem um exemplo que Lázaro, não estou falando de defeito, mas o Lázaro é um cara que morreu, estava morto, e Deus levantou ele, né, do túmulo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quem nos escolhe é Deus, nós não escolhemos a Ele nos escolheu, tá? E outra coisa, não olha para o seu defeito, não liga para o que falam de você, né? Ah, você não pode ir à igreja, você não pode falar com Deus, que você é isso e aquilo, não importa o seu defeito, quem te capacita é Deus, quem te escolheu foi o Deus vivo. Quem é o homem para querer dizer o que você faz e o que você não faz? Se você presta, se você não presta. Entendeu? O único digno juiz
O único juiz digno de julgar quem quer que seja na face da terra, nesse mundo, é o Deus vivo, tá? Então, meu amigo, é isso aí mais ou menos que eu queria falar com você, tá? Então, é isso aí. Mas olha só, livro de Jó, eu queria ter os detalhes aqui, eu queria trazer aqui. Por exemplo, estava conversando também a respeito de Jó. Jó é um personagem principal, né? O Jó assim, é um personagem principal, isso é um drama, o livro de Jó é um drama, tá? Jó é herói dos tempos antigos, né? Então, Ezequiel lá fala isso, que supõe ter sido vivido na época patriarcal, lá nos confins da Arábia, né? Ele morava lá para dentro da Arábia, no país de Edom, para ser mais exato, né? E numa região cujos sábios eram célebres. Tinha muito cara sábio, muito cara inteligente lá, entendeu? Era um lugar de pessoas que, né? Não todos, mas a maioria era culto e tal, entendeu? E o poema sobre a sabedoria, né? Não pode ser composto pelos lábios de Jó, não poderia ter sido feito pelo lábio de Jó, né? Porque contém a noção de sabedoria que não é de Jó nem dos seus amigos. Então, Jó era um cara simples, entendeu? Então, no livro fala um monte de coisa, né? Que o Jó foi assim, que fez aquilo e tal. Não. Eu não vou ler tudo, não. Estou lendo algumas coisas aqui, que eu estou lendo para você ver que está escrito, não sou eu que estou inventando, tá? Aqui, ó, o autor de Jó não nos é conhecido pela obra-prima que compôs. Por ela, reconhece-se que certamente se trata de um israelita nutrido de obras dos profetas e provavelmente da Palestina ele, mas deve ter tido viajado e morado no exterior, particularmente no Egito, e sobre a data em que viveu não podemos nem fazer senão conjecturas. Pronto, tá aqui. Entendeu? Hoje se prega muito o livro de Jó, que Jó fez isso, Jó fez aquilo, e até hoje ninguém sabe quem foi o autor do livro de Jó. Aqui expressa que algum sábio, né, que viveu naquela época, era um cara bem dotado de informação, né, e isso foi introduzido nas Escrituras Sagradas. É isso aí, meu amigo, minha amiga. É mais ou menos isso aí, eu não vou me alongar para que o vídeo não fique muito grande, né? Mas é para dar uma noção, entendeu? Mais ou menos do que está aqui. Olha, saiba você que essa minha Bíblia aqui, muitos já devem conhecer. É Bíblia de Jerusalém, tá? Segundo os estudiosos, é que chega bem mais próximo, não totalmente, mas bem mais próximo da real Escritura Sagrada. Então, presta bem atenção, não sou eu, Silvio, que está falando, está escrito, tá? Então, isso praticamente veio lá, buscado lá nas origens, tirado lá da real Escritura Sagrada, e aquilo, o pessoal de lá da época, né, os copistas, os escribas e tal, foi deixando, e ela vem sendo repassada e traduzidas para vários idiomas, como está no português para gente. Mas é a Bíblia de Jerusalém que fala isso, ok? Vamos junto, é um prazer mais uma vez poder ter falado com você, tentado trocar informação, que isso traga para você uma interrogação para que você pesquise e assim venha tirar suas dúvidas. Mais uma vez, você não escolheu a Deus, você não escolheu a Jesus, você foi escolhido por Ele. Então nunca dê ouvido para as pessoas que te falam que você não pode fazer isso ou aquilo, que é um pecador. Antes que eu esqueça, vai ficar um pouquinho mais longo. Pecador, né? Quem é o pecador? Quem é o príncipe, né? O julgador e quem é o condenado. Pessoal, presta bem atenção. O sangue derramado no madeiro, naquela cruz, foi pela nossa salvação. Então, sai dessa ideia que estão botando na tua cabeça que você não vai ter salvação, que você está cometendo pecado, tá? Nossos pecados foram apagados no momento que Jesus se deu em sacrifício naquela cruz, naquele martírio, derramou o seu sangue para a nossa salvação. Nossos pecados foram apagados dos olhos de Deus.
Essa é a realidade. Esse papo de que você tem que ir para a igreja, não é nada contra a igreja, nada contra a religião de ninguém, mas eu tenho que falar a verdade. Você tem que ir para a igreja, porque na igreja, se você não for, você não vai buscar a sua salvação. Você já foi salvo. Outra coisa, tá? Salvo. Se você procurar fazer coisas erradas e for cobrado e morrer antes do seu tempo, você é que procurou. Nós temos que aprender a assumir os nossos erros e a nossa personalidade. Mas Jesus morreu ali para a nossa salvação, certo? Outra coisa, condenado, tá? Os condenados que não serão salvos, se refere-se àqueles que não aceitaram a Jesus, àqueles que não crê em Jesus. Esses são os condenados, tá? O julgador, o advogado, quem vai bater o martelo sobre isso é o próprio Jesus, correto? E o príncipe da Pérsia, tá? Vamos dizer assim, aqueles caras no início lá que usaram para condenar Jesus, e o príncipe da Pérsia levando para o lado espiritual, o demônio, ele que vai ser condenado, ele é o condenado. Então nunca admita que ninguém fala que você é um condenado e que você não vai ser salvo, porque você já foi salvo pelo sangue derramado no madeiro. É isso aí, meu amigo, espero que você entenda e você busque mais, um pouco mais do conhecimento, para que os falsos profetas não fiquem aí te enganando, contando história para você e te colocando medo. Porque o nosso Deus não é um Deus de medo, um Deus de maldade, um Deus que oprime, porque isso é opressão. Valeu, aquele abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, boa manhã, que Deus abençoe você e toda a tua família. Tamo junto, valeu!